Em Protásio, professor Marlon, vou trabalhar com filosofia. Essa aula é principalmente direcionada às régias 1A, B, C e D. Então a gente vai continuar o assunto sobre ética e moral e a criação dos valores. Esse tema aí eu focalizei principalmente aqui no Brasil. A criação dos valores foi citada por alguns filósofos, principalmente pelo Aristóteles, que os sociólogos e filósofos brasileiros, eles focalizaram muito nessa citação de Aristóteles, que diz assim: a máxima, o homem é por natureza um animal político. Retirada da política de Aristóteles, representa a forma como esse filósofo antigo enxergava parte da essência do ser humano. Então, um ser pensante, capaz de uma comunicação aprimorada, a fala, e um ser dependente da vida em comunidade na polis grega. Então, quando ele faz essa citação aí, ele doa total confiança que o ser humano, né, o homem, quando fala o homem, é o homem e a mulher, tem capacidade de viver em comunidades e tem capacidade de formar uma sociedade, que ela é constituída por grandes comunidades, que é formada por uma população. Então, cada comunidade ela tem sua cultura, tem sua religião, tem sua forma de viver diferenciada, e que cada uma delas, mesmo as comunidades indígenas, né? As comunidades indígenas que vivem isoladas, elas têm sua normativa. Então, cada uma tem que viver de acordo uma com as outras, para não que haja conflitos entre elas. Então, pessoal, para que haja uma vida em uma comunidade, ela tem que seguir algumas normas, algumas politicagens, porque assim, as sociedades, elas têm que ser democráticas. A essa democratização, essa construção de leis, ela tem que ser formalizada em conjunto. E também, feito eu falei no começo da aula, que não denigra a imagem do ser humano, do homem, e nem da mulher, e não prejudique a moral do indivíduo. Porque a gente não pode seguir normas e padrões de leis que cheguem à questão da agressão física, agressão moral. A gente tem que tentar conviver com a democracia e a liberdade, o direito de ir e de vir. Então, significa um conjunto de seres comuns, uns aos outros, que vivem juntos. Seja exitosa, são necessárias algumas criações humanas, como as leis de costumes. Os costumes são, grosso modo, a própria moral, ou o ser humano então, um animal capaz de criar uma moral, com a finalidade de possibilitar a vida em sociedade. Então, quando você não se adequa àqueles costumes, àquela ética e àquela moral, você não é considerado um cidadão. Você pode sofrer algum dano pelas leis da sociedade e cumprir alguma pena, porque cada lugar tem uma forma, né, e uma normativa de como se entrar, de como se vestir, de como vai dirigir. Então, os costumes morais são valorativos, ou seja, ditam normas a partir de valores morais. Existe no interior de cada sociedade um conjunto de valores que especificam e diferenciam o que é bom do que é ruim, o que é bem e o que é o mal, aquilo que é melhor do que é pior, o que pode e não pode ser feito, e etc. Isso significa dizer que os valores morais são uma espécie de código de conduta que dita como cada indivíduo ele deve caminhar e ele deve viver naquela sociedade. Eu tiro exemplo de um amigo meu. Ele não gosta de seguir muita norma, né? Porque ele tem suas opiniões próprias. É uma pessoa que eu considero ser inteligente em alguns fatos, mas outros
ele sofreu muito nessa questão, porque quando ele arrumava um emprego, ele não queria seguir aquelas normas, aquele padrão do emprego. Então a gente tem que seguir e se adequar à questão da hora de entrar na empresa, a vestimenta, a questão da comunicação. A gente não pode estar com uma linguagem popular dentro da escola, dentro de uma empresa, dentro uma reunião religiosa, independente de qual for. A gente não pode estar com uma linguagem popular direcionada a nossos filhos. A gente tem que ter uma linguagem que expresse uma moral, uma ética e um padrão. Então a gente tem que seguir cada norma para não sofrer, né? Porque às vezes você se sente rejeitado pela a sociedade, mas você também tem que ver que você não está se adequando àquele padrão para conviver naquela comunidade. Também é necessário ressaltar que esse código de conduta, composto pelos valores morais, por ser construído e consolidado no interior de cada sociedade, é variável, sendo impossível encontrar sociedades totalmente distintas. Ou seja, o Brasil, você não vai encontrar uma comunidade que ela é idêntica à outra. Cada estado e cada cidade, né, e cada lugar, ela tem sua diferença religiosa, diferença de costumes. Então, tem locais que não é aceito você escutar o som alto, né? Agora tem lugar que o povo não liga, né? Tem locais que as pessoas andam de moto, né, sem capacete. E tem lugar que quando você esquece, você vai andar de moto sem capacete e sua moto pode ser apreendida, você vai receber uma multa. Tem lugar que não exige tanta lei, tanta conduta. Tem cidades de interiores que ela não chegam a implementar. Existe a lei, que a lei ela é federal e tem a lei estadual. Só que tem municípios que não se adequam a essas leis. E as pessoas, quando elas se dirigem às cidades maiores, mais desenvolvidas, a essa lei é aplicada. Porque as pessoas sabem que corre o risco de acidentes, andar de moto sem capacete. Então, isso aí tem gente que não usa o cinto de segurança. E quando chega numa cidade maior, recebe multa, o carro é apreendido. Aí ali você já se sente um pouco rejeitado daquele sistema, e para você conviver naquele ambiente, você tem que se adequar. Às vezes você consegue adquirir uma multa. Eu estou tirando um exemplo aqui, a questão da lei, né, do Detran, as leis de direção, né, defensiva, quem dirige, quem pilota moto. Então tem pessoas que, por motivo de segundos, de minutos, sai de uma rua para outra, se depara com uma blitz, uma lei seca. Então aí ele vai ser o quê? Conduzido, o veículo, para um reboque, e a pessoa vai sofrer os danos, né? Principalmente danos financeiros. Então, pessoal, cada ambiente, cada lugar tem sua lei e tem sua normativa diferenciada. O que eu falo aqui é que para uma sociedade ela ser adequada a conviver, queremos tentar se adequar e se adaptar a qualquer tipo de lei e de variável, pelo o local e pela sua conduta. Durante a história da filosofia, Sócrates foi um pensador a trazer para o trabalho filosófico a reflexão acerca de assuntos estritamente humanos. Portanto, foi introdutor da reflexão moral na filosofia, e Platão e seus discípulos continuou tratando do assunto. Então, quando ele fala a questão da ética e moral, da questão das leis, né, da sociedade, ele fala também a questão de como
formada aquela comunidade. E aí entra o contexto da sociologia, que a sociologia vai tentar entender aquelas comunidades ali e tentar entender como é que surgiu aquela revolução industrial e tentar entender por que não existe mais aqueles costumes na comunidade. E a gente não pode misturar leis, diretrizes e moral com democracia, porque a democracia ela tem que ter uma normativa. Não é porque a gente vive num país democrático que eu posso entrar em qualquer ambiente com um determinado tipo de roupa, né? Porque eu estou numa instituição privada, porque eu estou pagando, eu vou fazer o que eu quero, colocar o carro em qualquer lugar. Tem locais de shopping, né? E locais de universidades que as pessoas levam multa dentro do estacionamento, porque tem lá as placas, né? Indicando, e eles não acreditam que ali pode gerar uma multa, né? Um dano financeiro. Então, quando o Sócrates ele faz essa citação aí, ele diz assim que o ser humano ele é capaz de formular